Olá pessoal, eu sou o Dr. José Vettorazzo, urologista aqui do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, e estou aqui com o meu amigo Dr. Paulo Maron, também urologista do IURO. Nós terminamos agora mais uma cirurgia robótica para tratamento de um paciente com câncer de próstata. E o objetivo desse vídeo é comentar para vocês alguns aspectos da recuperação dos pacientes após essa cirurgia, a prostatectomia radical robótica. Ô Paulo, vamos direto ao assunto e comenta qual é o que acontece com o paciente logo depois do término da cirurgia, hora que ele acorda aqui na sala de cirurgia. Bom, assim que termina o procedimento cirúrgico, né, a primeira providência que a gente tem que observar é se a urina está clara, porque muitas vezes esse é um procedimento que teve pequenos sangramentos e a gente precisa ter certeza que a urina está clara e a gente ficar tranquilo nesse pós-operatório, porque a anastomólise, que é a parte final da cirurgia, onde a gente costura a bexiga na uretra, ela precisa estar íntegra e de bom aspecto. Então, um dos parâmetros é a urina clara. Eu acho que essa é uma das principais preocupações. Além disso, o paciente vai para a recuperação anestésica, o paciente vai com uma série de recursos pós-operatórios imediatos, como, por exemplo, cuidados com o aquecimento do corpo, né? Acabou de ser operado em um procedimento cirúrgico grande, cuidados com trombose e problemas relacionados ao sistema cardiovascular. Então, vai com uma meia elástica, uma compressão pneumática. Então, esses são os cuidados imediatos ali na sala cirúrgica. E, claro, né, tomando todo um cuidado com relação ao despertar da anestesia. A gente sabe que a maca é estreita e tem a chance de o paciente poder cair. Então, a gente tem que ter esse cuidado ali em sala ainda. Legal. Bom, depois desse período então da recuperação pós-anestésica, o paciente é dirigido na maioria das vezes ao quarto, né? Não há necessidade, na grande maioria dos pacientes, de ir para uma UTI por conta da cirurgia, os pacientes se recuperam no quarto. Poucas horas após a cirurgia, quando já está bem acordado, o paciente, na maioria das vezes, já está apto a se alimentar. Então, um paciente que opera de manhã, na parte da tarde, ele já muitas vezes já almoça, dependendo do horário de término da cirurgia. E passado mais um tempo após a alimentação, se o paciente está se sentindo bem, já começa a mobilização, né? Tudo isso acompanhado de uma observação sempre constante ali na saída de urina na sonda. A sonda é aquele dispositivo que o paciente usa após a cirurgia para ajudar a drenagem da urina na bexiga e ajudar na cicatrização desse canal que a gente construiu durante a cirurgia depois de a próstata ter sido retirada. Bom, então a gente comentou que o paciente vai para o quarto, se alimenta, é importante que ele se movimente, tome cuidado com a sonda. Acho que agora segue a rotina desse paciente, então, Paulo. Esse paciente vai embora para casa, quanto tempo depois da cirurgia, na maioria das vezes? Bom, é importante sempre lembrar que as cirurgias minimamente invasivas, como é o caso da robótica, é muito comum o paciente em 12, 24 horas após o procedimento estar se sentindo muito bem. Então, nossa perspectiva é um paciente que está muito bem do ponto de vista clínico, é como se não tivesse feito uma cirurgia grande. Além disso, teve uma diurese, ou seja, uma saída de urina de uma quantidade que a gente considera razoável ali para liberar para casa. Esse paciente, então, vai de alta ali 12 a 24 horas após o procedimento, na grande maioria dos casos, né? Chegando em casa, então, a gente tem que ter um período aí mais de atenção, porque o paciente já não está mais no hospital, não tem mais assistência da enfermagem do hospital. E lembrar que ele vai estar com um dispositivo no pênis, que é a sonda. A sonda é um dispositivo de extrema importância na recuperação pós-operatória, porque é quem vai garantir a perviedade da costura que a gente fez, que eu comentei agora há pouco. Então, um dos primeiros pontos é muita atenção com a sonda, e aí começa a rotina de casa, a readaptação ao retorno de casa, por exemplo, na alimentação um pouco mais leve. É importante nunca ficar parado o tempo todo. O repouso deve ser relativo, ou seja, tem que caminhar pela casa, tem que fazer parte da rotina do dia a dia da casa. Não pode pensar que foi operado e agora tem que ficar parado ali em casa. Acho que esses são os principais pontos aí logo que chega em casa. Isso, legal. Grande parte desses pacientes continua utilizando a meia elástica para prevenção de trombose. Alguns deles têm que tomar medicações anticoagulantes, né? Isso faz parte das medicações após a cirurgia para alguns pacientes. Além da medicação anticoagulante em algumas situações, praticamente todos recebem alguma analgesia. Isso depende um pouco da preferência do cirurgião, de como foi a cirurgia. Assim também com o antibiótico, né? Mas tem as medicações sintomáticas, que a gente chama, que os pacientes, na grande maioria das vezes, recebem nos primeiros dias da cirurgia.
E aí vem sempre aquelas perguntas, né? Posso subir escada? Quando eu posso dirigir? Posso comer de tudo? Acho que é legal a gente comentar essas três, assim, praticamente dúvidas de todos os pacientes, né? Tá. Primeiro, sobre a alimentação, uma cirurgia feita com gás na barriga, que é o caso da laparoscopia da robótica, a gente sabe que quando a gente insufla o gás, a tendência é o paciente ter ali uma lentidão no trânsito intestinal. Então, vai com calma, uma dieta mais leve, uma dieta rica em legumes, com muito líquido. Laxativa, né, que estimula o funcionamento do intestino. Exato, e com a hidratação, aí é importante sempre se atentar a beber bastante líquido e sem pressa, porque não é que é contraindicado, mas o ideal é que você vá com calma. Esse é o primeiro ponto, né? Com relação a atividades físicas ou esforços físicos de modo geral, subir escada não é um problema. Na verdade, sempre que for fazer qualquer tipo de esforço abdominal, é importante ter auxílio de alguém ou pelo menos lembrar que você fez uma cirurgia abdominal. Sempre que precisar fazer esforço abdominal, tentar evitar fazer um exercício uma contração abdominal. Uma contração abdominal, exato. Então você tem que sempre se atentar a mexer mais de lado, usar os músculos acessórios nesse primeiro momento. E eu normalmente recomendo que seja assim até o 15º dia. Legal. Eu sempre falo aos pacientes que o bom senso resolve grande parte dessas dúvidas, né? Você acabou de fazer uma cirurgia de grande porte, você precisa subir uma escada para pegar alguma coisa, uma distância pequena, você pode subir, você pode pegar, voltar. O que não dá é para ficar sobe e desce o dia todo, o que não dá para chegar em casa e comemorar já no primeiro dia com uma alimentação super pesada, porque isso pode interferir nas medicações, causar algum mal-estar no intestino e prejudicar a recuperação do paciente. E aí uma coisa que é importante lembrar, né? A gente está falando aqui que a recuperação normalmente vai muito bem, mas ao mesmo tempo a gente fez uma cirurgia de grande porte. Exato. Então você tem que lembrar que você acabou de ser operado, a cirurgia é grande, né? E que ali dentro tudo está se acertando ainda, né? Está em cicatrização, as coisas estão acontecendo ali. Exato, né? E é muito comum, às vezes, o paciente está se sentindo muito bem e querer achar que fez um procedimento de pequeno porte. Então é importante ter isso na cabeça. Legal. E acho que a última é em relação a quando pode dirigir, quando não pode, né? Isso daí depende muito da preferência do cirurgião. Em geral, após retirar a sonda, o paciente é avaliado e a partir daí define-se quando que ele pode, por exemplo, sair dirigindo e retomar todas as suas atividades de vida, né? Eu costumo falar sobre a questão da dirigir, é que o mais importante sobre dirigir é que você fica contraindo o abdômen, né? Então, se você vai pegar longas distâncias, o ideal é evitar. É claro que você precisa pegar um avião ali, por qualquer motivo que operou em outra cidade, isso não vai ser um problema, claro. Agora é importante lembrar que a contração abdominal prolongada pode te prejudicar nos pontos que você colocou ali. E às vezes ficar muito tempo sentado também, né? Em alguma superfície um pouco mais dura, assim, às vezes acaba incomodando o paciente, faz muita pressão aqui na região perineal, atrás da bolsa escrotal, que é exatamente no local da cirurgia. Então isso tende a ser um pouco desconfortável. Acho que conseguimos resumir mais ou menos esses primeiros momentos e primeiros dias após a cirurgia. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí e ajudar o pessoal, principalmente que vai passar pela cirurgia ou que tem um familiar próximo que vai passar pelo procedimento. Bom, continue acompanhando os nossos canais. Nós estamos sempre liberando novos vídeos com informações para tentar orientar as pessoas que estão passando por esse momento e que sempre surgem essas dúvidas no decorrer dos tratamentos. Até mais!